Vocês conseguem ver aí o slide, a apresentação? Sim. Sim, né? Então, vamos começar com nossa aula de cálculo diferencial e integral da turma do segundo semestre, mas eu acredito que tem gente de outros semestres também, de engenharia agronômica, ok? Lembrando que nesse semestre eu tô grávida, né? Não sei se vocês lembram, eu contei no semestre passado. Então, eu não vou atender à noite. Então, se vocês tiverem dúvida ou quiser perguntar alguma coisa sobre qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp, eu não tenho problema contar isso. Só que não me procurem à noite, tá? Porque à noite eu quero ficar mais tranquila, para não me esforçar tanto. Ok? Amanhã eu faço 5 meses já, então desde o semestre passado eu já estava grávida e eu nem sabia, né? Nas aulas lá no início de ano. Eu só lembro Fabiana falando. Mas tá bom. Então, essa aqui é a ementa desse ciclo. Limites e continuidade são os principais temas, né? Dentro de limite, nós vamos ver a definição, limites, como calcular, o limite no infinito. Esse limite no infinito tem assíntotas verticais, horizontais, indeterminações, esboçar gráfico. Então, o gráfico tem a ver com funções. Então, vocês têm que lembrar muito de funções para fazer os gráficos, certo? E os limites fundamentais. Continuidade, vamos ver. Uma função, ela é contínua quando? Como a gente pode dizer que uma função é contínua? Então, dizer que uma função é contínua, a gente só diz através do limite. Tem a intuição. Oi? Darílio está falando aqui que tem uma colega da turma que se matriculou na disciplina da senhora, porém ainda não apareceu para ela no Moodle. A aula vai ficar gravada? Está sendo gravada, sim. Só que sério que ela não tá no Moodle? Ô, gente, o ruim é Provavelmente que... deve ser o que entrou nas vagas remanescentes, né? Isso, o ruim é que deveria ter procurado antes. Será que se enviar o link para ela dá para entrar? Mas eu acho que não, só se tiver no Moodle mesmo. Não dá não, porque agora é link exclusivo. Já entra já com o nome certo. É, uma pena. Eu gosto tanto que vocês assistem a aula simultânea, né? Em vez da gravação, porque dá para tirar dúvidas, né? Sempre tem dúvida. Tá vendo? Ó, essas palavras aqui: limite, assíntota, indeterminação. Determinação não, né? Mas continuidade, tudo é coisa nova. Então, pode ser que surja dúvidas, né? Então, vamos começar. Então, como eu disse, a principal ferramenta, a principal, digamos, o principal elemento do estudo do cálculo são as funções, certo? Então, é o objeto fundamental do estudo do cálculo, são essas funções. Então, vamos relembrar um pouco a definição de função. Então, para ter uma função, eu preciso de dois conjuntos, ok? Que não sejam vazios. Uma função vai do primeiro conjunto no segundo conjunto. Nós representamos por essa simbologia. F, que é a função, dois pontos, vai de A até B. Então, a função f é a função de A para B, certo? Ou seja, eu pego elementos de A, aplico a lei de formação da função e encontro elementos em B. Essa função ela é uma lei, né, uma regra. Para cada elemento de A eu chamo de x, então x pertence a A. Associa um único. Lembra que para ser função tem que ter cada elemento associar um único elemento f de x em B, certo? O A é chamado de domínio da função. Então, todos os x, todos os, digamos, números, todos os elementos de A fazem parte do domínio da função. Todos os elementos de B são do contradomínio da função. E as imagens, ou seja, todos aqueles elementos de A que eu consigo aplicar a lei de formação da função, eu vou ter o f de x em B, que eu também posso chamar de y, que vai ser chamado de imagem da função,
Então, a imagem da função são os y que pertencem a b, tal que esse y seja a função aplicada em x com x em a. Ok? Então, A é a imagem, B, o contradomínio, e todos os elementos de B que chegaram por A pela lei de formação é a imagem. Ok? Vamos ver no desenho. Então, aqui é os dois conjuntos, né? Eu coloquei apenas um ponto, mas podem ser infinitos elementos, podem ser elementos finitos. Por exemplo, se fosse aqui dois conjuntos reais, os números reais são infinitos, então A poderia ser representado e B também. Então, eu vou pegar um x qualquer em A, um número qualquer em A, um elemento qualquer, e vou levar para B através da função f, ok? Então, ali é a representação, f de A em B. Então, aqui, todo x em A faz parte do domínio, todo y em B é do contradomínio, e os y, que são os f de x, ou seja, quem pode ser aplicado pela função, fazem parte da imagem. E cada elemento de A só corresponde a um único elemento em B. Ok? Então, isso é função. Então, função eu tenho para mim que vocês já sabem bastante o que são funções, né? Então, esse é o principal elemento do cálculo. Tudo que a gente calcula, tudo é cima de funções. Ok? Então, vamos lá. Limite. Limite, o que é isso? Imagine essa sucessão numérica, essa sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do 5 vem o quê? 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. Os termos dessa sequência, dessa sucessão, eles são cada vez maiores, sem atingir o limite. Eu não tenho um número maior que existe. Qual é o maior? É 1000. Uai, mas e o 1001? E o 1.000.000? Então, qualquer número que você falar, eu consigo um maior. Então, eu não atinjo um limite, certo? Então, nós dizemos que x tende a mais infinito. Ó, a representação é muito importante, tá bom? X tende a mais infinito. Assim que a gente lê isso daqui, é x setinha mais infinito. X tende a mais infinito, porque essa sucessão não tem limite. Imagina essa outra aqui. Meio, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, o próximo seria 6/7 e assim vai. Então, é uma sucessão também de frações. Se eu pegar, quanto é 1 dividido para 2? Dá meio. 2 dividido para 3 dá 0,66666. 3 dividido para 4 dá 0,75. 4 dividido para 5, 0,8. Tá vendo que esses números estão cada vez mais próximos de quem? De 1, ó. Se eu pegar 9 e dividir para 10, dá 0,9. Se eu pegar 99 e dividir para 100, dá o quê? 0,99. Então, esses números, essa sucessão vai cada vez se aproximando de 1. Ou seja, ela tem um limite igual a 1. Só que não vai nunca atingir 1. Ok? Se eu pegar qualquer número e dividir pelo seu sucessor, vai dar um número que vai bem próximo de 1, mas nunca vai chegar a 1, independente do tamanho, certo? Então, nós dizemos que essa sequência, essa sucessão numérica, ela tende a 1, ok? Então, o seu limite é 1, mas não necessariamente vai atingir o 1. Essa outra, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. O próximo seria o quê? Menos 4, menos 5, menos 6, até menos infinito.
Então, essa também não tem limite. O limite, ele tende a menos infinito. Então, mais infinito seria os valores positivos, né, muito grandes, menos infinito, os valores negativos muito pequenos. Ok? E também existem aquelas sequências desse tipo aqui, ó, 1, meio, 2, 2 terços, 3, 3 quartos, e assim vai, que ela oscila, né? Os termos dela oscilam, não tende a nada, não tende a nenhum limite. Então, nós dizemos que nesse caso não existe o limite, ok? Vocês vão ver depois que quando eu falo que x tende a infinito ou menos infinito, isso daqui também diz que não tem um limite, né? Não vai atingir um limite, mas a gente consegue imaginar que é o infinito. E nesse outro caso aqui, por exemplo, não existe um limite, que é uma sequência que oscila, ok? Uma hora cresce, uma hora se aproxima de 1. Então, essa que é a noção intuitiva de limite. Chegar cada vez mais próximo de um número, ok? E esse número, geralmente eu consigo escrever qual que é, certo? Então, ó, a simbologia aqui é importante, tá? Esse ezinho com esse corte significa que não existe. Então, qual é a definição do limite? Então, seja uma função definida em um intervalo aberto em torno de um ponto qualquer, exceto possivelmente naquele ponto. Então, eu só quero saber o que acontece em volta do ponto. O ponto em si, às vezes não me interessa ele está presente na função ou não. Porque geralmente, dado uma função, a gente só quer saber o que acontece naqueles pontos que são críticos. Aquele ponto que talvez é uma indeterminação. O que acontece em volta? Então, no ponto em si, geralmente, não vai existir uma imagem, alguma coisa. Mas o que acontece em volta? Certo? Então, tem um intervalo, tem um ponto. Então, esse intervalo aqui, no ponto, tá vendo que tá aberto, essa bolinha aberta? Então, no ponto, ele não precisa estar definido na função, não precisa estar no domínio, certo? Para eu calcular o limite em cima. Geralmente não está, tá? Mas pode ser que aconteça de estar, viu, gente? Então, se f de x fica arbitrariamente próximo a L para todos os valores de x suficientemente próximos de x0, mas não igual a x0, então dizemos que o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L. E escrevemos limite da função quando x tende a x0 é igual a L. Então, o que isso significa? Nós vamos calcular o limite na função em um ponto e ver o que acontece quando a função, os pontos do domínio caminham para esse ponto, certo? Se isso dá um número, então nós dizemos que a função ela tem limite naquele ponto, ok? Parece que é uma coisa de outro mundo, né? Mas vocês vão ver que depois dá para calcular. Eu tenho para mim que limite é a parte mais difícil do cálculo. Derivada é meio tranquilo, integral às vezes não, às vezes é difícil, mas limite, se não entender o limite no início, talvez fique complicado. Então, essa parte de limite aqui vocês têm que entender, tá? Vai chegar nos exemplos aí, vocês vão entender, tá? Mas qualquer coisa pode perguntar. Eu já vi que alguém abriu o áudio aí. Alguém vai perguntar alguma coisa? Não? Pode seguir? Vamos ver pro desenho que fica talvez mais fácil. Então, limite de uma função quando x tende a x0 é igual a L. É assim que eu leio, tá? Eu leio limite da função quando x tende a x0 é igual a L. Esse L é um número. Eu posso representar isso daqui, esse limite, dessa maneira também, ó. A função
tendendo a L quando x tende a x0. Então, essa setinha sempre significa tende. Olha, ó, lemos. F de x tende a L quando x tende a x0. Então, a imagem da função, ela sai se aproximar de um número toda vez que no domínio o x se aproxima do ponto que eu quero analisar. Então, preste atenção na frase, mas x é diferente de x0 na definição de limite. Foi o que eu disse. Às vezes, o número nem está no domínio da função, mas não precisa estar no domínio. Eu só quero saber o que acontece em volta, certo? O que vai acontecer no limite, bem próximozinho daquele número, ok? Então, aqui tem um gráfico. A função aqui é uma função, né? Essa função em vermelho, ela é uma reta, ok? Então, o que significa o limite? Eu escolho um ponto A no domínio. O domínio é sempre aqui, ó, na horizontal. Os valores de x sempre fazem parte do domínio. Então, eu vou pegar números cada vez mais próximos de A. Então, lá na imagem, que são os valores de y, eu vou conseguir um valor L, bem próximo de L, ok? Então, cada vez que os números aqui se aproximam de A, na imagem, a função se aproxima de L, ok? Então, existe uma definição formal que nós não vamos trabalhar, mas eu coloquei ela aqui, certo? Essa definição formal é geralmente para quem estuda a matemática em si, certo? Eu mesmo, quando eu fiz meu curso de cálculo, eu estudei por essa definição formal, que é o seguinte: o limite de uma função f de x, quando x tende a com A real, indicado por limite de f, é uma constante real L. Se para cada epsilon pertencente às reais, epsilon positivo, por menor que seja, existe um delta real também positivo, tá o quê? O módulo de x menos A é menor que delta, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, existe uma bola perto do valor de A que eu posso tornar ela cada vez menor, bem pequenininha. E eu não vou... a imagem, ela vai estar cada vez mais próxima de L. Independente desse valor aqui, ó. Ele seja pode ser muito pequeno mesmo. Ok? É isso, essa é a definição formal. Ok? Mas vamos ver no exemplo prático o que isso significa. Então, considere essa função aqui. Essa função, ó. F de x é igual a 6x mais 2. Quando vocês olham para essa função, você já tem que lembrar como é que é a cara dela. Essa função é uma função o quê? Do primeiro grau. Toda função do primeiro grau é uma reta, o seu gráfico, ok? Então, essa visualização é muito boa, tá? Facilita bastante. Se vocês conseguirem, só de olhar para a função, já saber o que ela é. Nesse caso aqui é uma função do primeiro grau. Qual é o domínio? Aqui, qualquer valor de x que eu escrever aqui, eu vou conseguir uma imagem. Pode ser 1, menos 1, 2, raiz de qualquer coisa, eu sempre vou conseguir uma imagem. Então, significa o quê? Que o domínio são todos os reais. Nessa função aqui não tem problema nenhum o domínio. Ok? Então, como é que eu calculo o limite? Vamos pegar um ponto. Então, eu sempre calculo o limite em um ponto, certo? Então, aqui, ó, eu quero calcular o limite. O que acontece com a função quando x é 2. Então, vamos ver. Na proximidade... Tamiles? Oi. Celiane aqui está perguntando como é que ela identifica uma função de primeiro grau. Ela disse que não se recorda. Pediu para, se possível, explicar. Essa parte de função que é ruim
Tem que rever, né? Coisa que era boa. Ou se você quiser deixar para o atendimento também, pode ser. Não. Pode falar agora. Ó, Tá. existem vários tipos de funções. Vários. Nesse caso, funções polinomiais, que é esse tipo aqui, que são escritos um número com a letra, sem divisão, sem nada, são chamadas polinomiais. Elas têm grau. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. A do primeiro grau significa o quê? Que na variável x, o expoente é 1. Por exemplo, se eu tivesse uma função assim, ó, 3x² mais 5x menos 1. Essa função aqui, desse tipo, seria do segundo grau. Por que essa seria do segundo? Porque no expoente tem o grau 2, tem um expoente maior, é o 2. Nesse caso aqui é o 1. O 1 nunca aparece, certo? Ele fica subentendido, fica escondidinho lá. Mas temos ele lá, ok? Então, a gente identifica que essa função aqui é do primeiro grau por conta do expoente da variável x. Então, o número que fica em cima da letra, ele vai indicar o grau da função. Certo? Ela disse que lembrou. Já lembrou já. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Opa. Nessa função aqui, o que acontece na esquerda de 2? Então, o 1 é antes do 2, né? Então, ó, 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. 1,5 vezes 6, mais 2, 11. 1,9 vezes 6, mais 2, 13,4. E assim vai, até, tá vendo, ó? Eu tô pegando um número bem próximo de 2, ó. 1,9999 vezes 6, mais 2 dá 13,9994. Então, tá vendo? Cada vez que o x aqui se aproxima do número 2, que eu quero analisar, aqui na imagem vai se aproximar de que número? Do 14. Tá vendo que tá cada vez chegando perto do 14? Então, no gráfico é o seguinte. Toda função do primeiro grau, sua imagem é o quê? Uma reta. Então, cada vez que esse x aqui, ó, o número, tava no 1, aí depois 1,5, depois 1,999, tá se aproximando aqui de 2. Então, pela esquerda do 2, chegando no 2, o que acontece na imagem? A imagem, ela vai se aproximando de quem, ó? Que número que tá aqui? Do 14. Nesse caso, por o 2 está no domínio da função, a imagem é 14, ok? Então, o limite, o número pode ou não estar no domínio. Então, aqui cada vez que o número se aproxima do 2, a imagem se aproxima do 14. Isso pela esquerda. Vamos ver pela direita. Na direita do número 2 também, ó. Peguei 3. 3 vezes 6 mais 2 dá 20. 2,5 vezes 6 mais 2, 17. E assim vai até, ó, chegar bem próximo de 2. 2,001 vezes 6 mais 2 dá 14,006. E no 2 dá o próprio 14. Então, pela direita, aqui também se aproxima do 14. Então, a função está aqui, ok? Ainda é uma reta. À direita do 2, o que acontece? Os números aqui vão se aproximando do 2 no domínio. Então, na imagem, se aproxima do 14. Então, nesse caso, como pela esquerda e pela direita se aproximaram do número 14, a imagem, isso significa que o limite dessa função em torno para o número 2, ele é 14. Nesse caso, o f de 2 também é 14. Ok? Então, dizemos que na função 6x mais 2 tem limite 14 quando o x se aproxima de 2 por números maiores e menores que 2. Então, essa análise de números à esquerda e números à direita
menor e maior, é importante, tá? Então, só vai ter limite se tanto na direita quanto na esquerda der o mesmo valor. Como é que a gente representa? Limite da função, ó. Quem é a função? 6x mais 2. Quando o x tende a 2, deu 14. Nesse caso, coincidentemente, o f de 2 é 14. Vocês lembram como é que faz f de 2? É só substituir, né? Ali, ó. Eu vou fazer o seguinte. Aqui tem a função. Como é que eu calculo f de 2? Vai ser o quê? 6 vezes 2 mais 2. Dá o quê? 6 vezes 2, 8. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Que 6 vezes 2 é 8. Ai, Senhor. 6 vezes 2, 12. Mais 2 dá 14. Então, nesse caso aqui, o limite e o ponto na função deu a mesma resposta, deu 14. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Veja essa função aqui. Essa função, ela não é polinomial, né? Por que que ela não é polinomial? Porque ela tem um quociente. Ela tem uma fração. Então, nesse caso aqui, ela é uma fração algébrica. Certo? Então, qual que é o domínio dessa função? Vocês saberiam dizer? Qual que é o domínio dessa função? Alguém? Pode escrever no chat que o Fabrício lê. Como é que eu acho o domínio dessa função? Lembra, não? O que é domínio? Domínio são todos os números que eu posso colocar ali na função que vai dar uma resposta, certo? Nesse caso aqui, o único número que não pode ser escrito aqui seria o número 2. Por que que o 2 não pode? Porque, ó, olha aqui no denominador. Quanto é 2 menos 2? Tá? 0. Existe divisão por 0 na matemática? Não, né? Então, nesse caso aqui, qualquer outro número que eu escrever, 1, 2, menos 1, 0, vai ter uma resposta. Se eu substituir o 1 aqui, por exemplo, eu vou chegar numa resposta. Se eu substituir o 3, vou chegar numa resposta. Agora, se eu substituir o número 2, vai dar uma indeterminação. Embaixo vai ter uma divisão por 0. Então, significa o quê? Que o 2, ele não pertence ao domínio da função. E a gente escreve desse jeito. O domínio dessa função aqui são todos os x reais, tal que x tem que ser diferente de 2. Ou seja, qualquer outro número está na função, exceto o 2. Ok? Eu posso ver essa função de outra maneira. Eu já determinei o domínio aqui. Eu posso ver essa função desse jeito aqui, ela de uma maneira mais simplificada. Se eu pegar 3x mais 4, que multiplica x menos 2, vai dar exatamente 3x ao quadrado menos 2x menos 8. Eu fiz uma fatoração aqui, certo? Então, fiz a fatoração. Aqui ficou os termos iguais, x menos 2, x menos 2. Então, nesse caso aqui eu posso cortar. Então, essa função aqui, ela é equivalente a essa, ó, 3x mais 4. Só que, qual é a diferença dessa para essa? Que nessa função aqui, o domínio não pode ter o 2. Nessa daqui, se fosse a função. Ao cortar, sobra quem? Ó, 3x mais 4, né? Nessa daqui, teria todos os valores reais, porque é uma polinomial. Toda função polinomial, o domínio são reais. Nas algébricas, não, né? Sempre o denominador vai indicar o domínio, ok? Quem não faz parte do domínio. Então, essa função aqui, ela é equivalente a essa no gráfico. Então,
o gráfico dessa função aqui, ela vai ser o quê? Uma reta, ok? Então, vamos calcular. Vamos ver o gráfico e encontrar o limite para valores próximos de 2. Então, eu deixei a função assim, né? Só para vocês lembrarem que aqui o domínio, o 2 não faz parte, tá? Mas na hora de calcular, eu posso calcular só com 3x mais 4. Ok? Então, à esquerda do 2, o que acontece? Então, vamos pegar valores menores que 2. Eu posso pegar o 2 aqui? Por que nessa tabela não tem o 2 aqui? Se eu colocasse o 2 aqui, o que iria acontecer? Ia ficar 2 vezes 3 mais 4 dá quanto? 2 vezes 3, 6 mais 4. Então, ficaria 10 vezes 0 sobre 2 menos 2 dá 0. Então, ficaria 0 sobre 0. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Não existe nenhuma divisão por zero na matemática. Então, eu não posso calcular no número 2. Então, por isso que nesse quadro aqui não tem o 2 e a resposta, porque a resposta aqui seria não existe. Não existe a imagem nessa função aqui quando o x é 2, ok? Por isso que o 2 não apareceu. No quadrinho aqui, ó, eu vou pegar números bem próximos de 2. Ó, 1, 1,5, 1,999 tá se aproximando de que número, ó? 9,99997. Isso aqui tá se aproximando de que número? O que vocês acham? Não dá pra ver, não, pela tabela, que tá se aproximando de algum número. Pode falar, gente, sem medo. Eu não ligo pra erro, não, viu? Eu gosto quando Oi. Número 10, professora. 10, isso. Tá cada vez se aproximando do 10. Professora, Oi. Emily tá pedindo para recapitular, voltar só um pouquinho aí, que a internet dela caiu. Eita. Tá, calma aí. Oi, Emily, fica tranquila que tá gravado, viu? Mas eu vou... Calma aí, eu vou falar. Deixa eu seguir aqui e eu volto, pra vocês entenderem. Então, nesse caso aqui, ó, a função, lembrando que essa função algébrica aqui, o seu gráfico é exatamente igual à função 3x mais 4, que é o quê? Uma reta. Por que eu sei que eu poderia simplificar esse 2 com esse? Certo? X menos 2 com x menos 2. Só que no domínio, o número 2, ele não vai fazer parte. Eu tenho que colocar uma bolinha aberta lá. Então, cada vez que o número aqui se aproxima do 2, a imagem se aproxima do 10. Ok? Se for para valores maiores que 2, então, de novo, eu posso colocar o 2 aqui? Não, porque na hora de substituir vai dar que não existe. Mas à direita do 2, o que acontece? Ó, 3 deu 13, 2,5 deu 11,5, 2 deu 10,3. E cada vez mais próximo de 2 está dando bem próximo de 10. Então, à direita também, que eu aproximo do 2, vai estar próximo de 10. Só que em 2, ele não existe. Ok? Então, eu digo que a função, tanto pela direita quanto pela esquerda, nas proximidades de 2, ela se aproxima na imagem do número 10, mas nunca vai chegar em 10. Por quê? Porque o 2 não está definido no domínio, ok? Então, qual foi a diferença desse exemplo para o primeiro? No primeiro, o 2 tinha imagem, era o 14. Nesse aqui, o 2 ele não tem imagem. O 2, a imagem não é 10, porque a gente substituiu, não foi? Substituir aqui deu o quê? Embaixo eu já sei que vai dar o quê? Embaixo já dá... Cadê? Dá 0. Então, em cima não importa, mas em cima também dá 0. Se eu substituísse o 2, se eu fizesse aqui o f de 2.
Então, quando tem uma divisão por zero, na matemática não existe. Então, nesse caso aqui, não existe imagem para o número 2. Porém, eu consigo saber o que acontece nas proximidades. Bem próximozinho de 2, o que acontece? A imagem fica bem próxima de 10. Então, nós dizemos o quê? Que para essa função aqui, o limite é 10 quando x se aproxima de 2. Então, o limite de 3x mais 4 vezes x menos 2 sobre x menos 2, ele quando x se aproxima de 2, é 10. Mas tá vendo que nesse caso aqui, diferente do anterior, f de 2, ele não existe. Mas o limite para números próximos de 2 é 10. Oi. Nesse caso, pode falar quando x tende a 2? Com certeza. Como é que eu leio? O limite da função, né, que nesse caso é 3x mais 4 vezes x menos 2 sobre x menos 2, quando o x tende a 2, é igual a 10. Então, nessa função, quando o domínio tende a 2, x, ou a imagem, o f de x, tende a 10. É isso que significa limite. Certo? Eu poderia escrever desse jeito aqui, ó. Quando o x tende a 2, x tende a 2 quando f de x tende a 10. Então, a maneira de escrever esse limite aqui também pode ser assim embaixo. Ok? Então, deu para entender o que é limite? Limite é o que vai acontecer na função quando eu vou pegando números cada vez mais próximos daquele que eu quero analisar. Ok? Geralmente, eu analiso os números que são problemas. Por exemplo, nessa função aqui, não me interessa analisar no 0. Eu posso analisar? Posso, com certeza. Só que aqui o mais interessante é analisar no 2, porque o 2 ele não faz parte do domínio da função. Essa função aqui tem domínio, ó, vamos lembrar? O domínio dessa função são o x que pertence aos reais, tá o quê? Que esse x não pode ser o quê? O 2, né? Essa é a maneira de representar, eu poderia representar assim aqui também. O domínio da função são todos os reais, exceto o número 2. São duas maneiras de representar o domínio, ok? Essa de cima ou essa de baixo. Então, geralmente, eu só vou analisar o limite para os números que são problemas, digamos assim. Tá? Mas eu posso analisar para qualquer número na função. Para qualquer número no domínio. Então, o limite são sempre valores da imagem. Mas para analisar, eu pego pontos no domínio. Certo? Então, limite são valores da imagem da função, porém, para analisar, eu pego valores do domínio. Então, na função lá, tem o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Eu sempre vou pegar pontos aqui, mas o limite sempre vai estar aqui na imagem. Ok? Então, isso que é a ideia de limite, certo? Aí nós vamos aprender a calcular esse limite. Porque nesses exemplos eu analisei, né? Os pontos à esquerda, analisei os pontos à direita para saber como é que é o comportamento. Posso fazer isso sempre? Posso, mas é um trabalho muito grande, né? Então, existem maneiras de calcular o cálculo para encontrar os valores do limite sem precisar fazer 3, 2,5, 2,1, ok? Tem como a gente fazer através de algumas propriedades. Então, é isso que nós vamos ver nessa aula. Ok? Tá. Então, limite tem o limite total, né? Que eu analiso a direita e a esquerda tem que dar o mesmo valor.
Mas também existem aquelas funções que eu posso olhar apenas o limite à esquerda, ou só o limite à direita. Ou seja, só o que acontece à esquerda de um número, ou só o que acontece à direita de um número. Ok? Porque, por exemplo, existem funções que o desenho dela, eu tenho o plano cartesiano. Existe todo tipo de função, né? Aqui tem o plano cartesiano, tem o x e o y. Tem as retas, ok? Aí tem as parábolas, as funções de segundo grau, tem, sei lá, tem as curvas assim, tem assim, senoide, tem várias coisas. Mas também tem aquelas funções que elas vão assim, aí chega nesse ponto aqui, elas já comportam de outra maneira, ok? Existem vários tipos de funções. Então, por isso que a gente também tem que ver os limites que acontecem só de um lado da função. Por exemplo, na função tangente, o gráfico dela, na tangente, ela é assim, ó. Não é assim, não. É bem parecido. Tem uma reta aqui, assim. São várias partes assim que não estão ligadas uma à outra. Então, não tem como analisar a direita e a esquerda de um mesmo ponto. Vai ter comportamentos bem diferentes. Ok? Então, vamos lá. Quando se faz x tender a A por valores menores que A, está se calculando o limite lateral à esquerda de A. E nós representamos dessa maneira. X tende a A com menos no expoente. Como é que a gente lê isso daqui? X tende a A pela esquerda. Então, toda vez que eu coloco um menos no expoente, na verdade, não é no expoente sempre, não. Pode ser no... Aqui, ó. Pode ser embaixo também. Na verdade, a maioria... Calma aí. Acho que a maioria é embaixo. Mas pode aparecer ou em cima também. Existem casos, tá, gente? Que o menos, ele pode estar escrito assim, ó. Cadê? X tende a A com menos embaixo. Ou menos em cima, tá? Mas como é que a gente lê? X tende a A pela esquerda. Então, a gente só vai analisar os valores próximos de A pela esquerda. Quando é valores maiores que A, nós analisamos com X tendendo a A pela direita. E se o da esquerda e o da direita forem iguais, o mesmo valor, então nós dizemos que o limite existe. Então, o limite só existe se tanto o limite lateral esquerdo quanto o limite lateral direito são iguais, ok? Então, a gente escreve assim, ó, o limite da função quando x tende a A pela esquerda é igual ao limite da função quando x tende a A pela direita. Então, se isso for igual a isso, então nós dizemos que o limite existe, ok? Então, o limite lateral eu vou analisar só de um lado, tá? Então, nos dois exemplos que a gente fez, a gente analisou todos os valores que chegavam perto de 2 pela esquerda e depois todos os valores que chegavam perto de 2 pela direita, ok? Lá, nesses dois exemplos deram iguais, então significa o quê? Que o limite existe e deu um valor, tá? Então, analisar de um lado ou do outro chama limite lateral. Então, veja esse exemplo. Dada essa função aqui do primeiro grau, x mais 3. Vamos ver o comportamento aqui próximo de 1, certo? Então, quando o x se aproxima de 1, não ficou clarinho nessa reta, mas não precisa ser necessariamente 1, tá? O que acontece pela esquerda? Ó, os valores vão se aproximando de que número? Pela esquerda se aproxima do 4, ok? Então, nós dizemos que o limite da função quando x tende a 1 menos, ou seja, quando x tende a 1 pela esquerda, deu 4. Pela direita, vou pegar os valores, eles vão se aproximando de que número? Também do 4. Então, nesse caso, o limite existe quando x tende a 1 e ele é igual a 4.
tá? Nesse caso também, a função está definida em 4. Oi. Quando fala pela esquerda, significa que ele está vindo da direita para a esquerda. Pela esquerda são valores menores que o número que eu estou falando. Pela esquerda é desse lado aqui, ó, menor que 1. Pela direita, Então, no caso, o desse lado limite aqui. f de x é igual a 4 quando x tende a 1 pela esquerda. Nesse caso, tanto pela esquerda quanto pela direita vai dar 4, tá? Lembrando, a gente lê assim, ó, limite da função quando x tende a 1 pela esquerda é igual a 4, tá? A gente só fala é igual a 4 no final. Tá bom? Certo. Certo. Mas deu para entender? Tá, Romero. Mas tá confuso, mas daqui a pouco eu desenrolo. Porque é confuso porque é uma coisa nova que vocês nunca viram na vida. Só que depois que pega a prática, dá para entender, fica mais fácil de entender. Mas a ideia é essa. Eu vou pegar valores se aproximando aqui do domínio, do número que eu quero, e eu vou ver o que acontece na imagem. É isso. Então, se a imagem chegar em um número, digo que isso tem limite. Ok? Pela esquerda, valores menores. Pela direita, valores maiores. Ok? Tá. Agora vamos ver essa outra função. Lembra que eu falei que existem várias funções? Naquela lá era uma reta. Nessa daqui é uma função definida por duas sentenças. Que para valores menores que 1 é x mais 1. Para valores maiores que 1 é x mais 3. Então, o que acontece? Se eu aproximar aqui de 1 pela esquerda, a resposta vai dar quanto? 2. Então, o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda é 2. E pela direita? Pela direita, já se aproxima do número 4. Isso daqui deveria ter a tabelinha, né? Ó, vamos lá. Fala aí qualquer número menor que 1, pra gente analisar aqui. 0,8. 0,8. Quanto é 0,8 mais 1? 1,8. 1,8. Então, se fosse... Escreve, tá aí. Então, por exemplo, se fosse 0,8, que é bem próximo de 1, a resposta ia dar quanto aqui? Ia dar 1,8, certo? Então, se fosse 0,9, ia dar 1,9. Se fosse 0,99999, ia dar 1,999. Então, está se aproximando do número 2. Agora, vamos ver valores maiores que 1. Fala um número maior que 1 aí. 1,5. 1,5. Então, se eu pegar aqui 1,5, qual vai ser a imagem? Eu já vou ter que olhar nessa sentença aqui de baixo, né? Porque tem que ser valores maiores que 1. Então, quanto é 1,5 mais 3? Dá 4,5. Então, eu ia pegar aqui, ó. A imagem ia ser o quê? 4,5. Se eu pegasse 1,1, 1,1, a imagem ia dar quanto? Ia dar 1,1 mais 3, daria 4,1. Ok? No caso, o enunciado da questão vai vir formando isso? Com F de certeza. x é igual a x mais 1 para x menor ou igual a 1? Não tenho como eu fazer o limite se eu não tiver a função. Então, lembra, a principal ferramenta do cálculo é a função. Então, a função tem que estar definida para eu calcular o limite, ok? Se eu não tiver a função escrita, eu tenho que ter pelo menos o gráfico. Olhando só o gráfico aqui, se eu não tivesse a função escrita, o que eu posso ver pelo gráfico? Se eu aproximar aqui de 1, ó, aproximando de 1, aqui na imagem está se aproximando de quem? Ó, só olhando pelo gráfico. Na imagem está se aproximando do número 2. Isso pela esquerda. Se eu for pela direita, só olhando o gráfico, estou se aproximando de que número aqui, ó? Vai cada vez mais perto de quem? Pela direita. Pela direita vai se aproximando do número 4. Então, o limite da função quando x tende a 1 pela direita é 4.
Nesse caso aqui, tá vendo que o 4 é diferente do 2? Nesse caso, o limite ele não existe. Por quê? Os limites laterais são diferentes. No exemplo anterior, tanto pela esquerda e tanto pela direita se aproximou do número 4. Então, nesse caso aqui, eu poderia ter escrito assim, ó, que o limite da função aqui, né? Eu posso escrever aqui, ó, x mais 3. Quando x tende a 1, ele é 4. Então, nesse caso, o limite existe. Porque tanto o pela esquerda quanto pela direita deu 4. Nesse caso aqui, deixa eu apagar. Pela esquerda deu 2 e pela direita deu 4. Então, nesse caso, não existe o limite. A gente escreve assim, ó. Não existe o limite da função quando x tende a 1. Ok? Qual a justificativa? Porque os limites laterais são diferentes. Já tá dando para clarear o que é limite, gente? Hoje a aula Fabrício tá me ajudando bastante, mas eu queria mais vozes. Ninguém ficou com dúvida, não? Deu para entender? Escreve aí no chat se tá dando para entender ou se não. Vocês estão aí? Cadê? Não, só o Matheus falou não. 10. Ah. Não tá dando para entender, não, Matheus? No caso, o Matheus só falou que a turma toda tá pensando, eu acho. Oi? Eu acho que o Matheus falou que a turma toda tá pensando, que tá meio complexo. É porque é novidade. Eu tenho certeza que é porque é novidade, não é porque é difícil, não. Mas olha só, olha, bora, aqui mais à frente tem mais exemplos. Professor, tem alguma manha que não precisa desenhar gráfico? Sim, com certeza. Ó, eu já fiz aqui a lista para vocês, né? Sempre vai ter uma listinha. Ó na lista como é. Deixa eu já abrir aqui para vocês já visualizarem. Não, a gente já perdeu bastante aula. Ó, na hora de calcular vai ser assim. Eu vou dar a função. Vocês vão calcular, não vou dar o gráfico. Vocês podem fazer? Pode. É preciso? Não. Ok? Mas vai ter exemplos também de ter o gráfico e vocês calcularem o limite. Então, aqui já tem uma lista, ó. A lista tá bem legal, com 7 exercíciozinhos, bem tranquila. Eu acho, né? Ou não. Aí é para calcular. Mas bora chegar lá de como calcular, né? Bora lá. Tá. Então, nesse exemplo aqui, no primeiro exemplo, existiu o limite, dá 4. Pela imagem ali deu para ver tranquilamente. Nesse daqui não existiu, ok? Porque os laterais, um deu 2 e o outro deu 4. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Essa função aqui algébrica, x mais 2 sobre x menos 1. Como é que eu faço o gráfico dela? Por que o gráfico dela deu uma reta? Ó, como é que eu simplifico essa função? Essa função aqui eu posso escrever ela como sendo... Como sendo f de x igual, ó. Aqui x ao quadrado menos 1 é o quadrado da diferença, né? Então, eu posso fazer x mais 1 que multiplica x menos 1. Não, minha letra tá cada dia mais feia. X menos 1 sobre x menos 1 que já tá lá embaixo. Para eu desenhar o gráfico, eu posso simplificar esse com esse. Então, a reta vai ser uma reta em x mais 1. Só que vai ter um buraco aqui em 1, porque o 1 não faz parte do domínio da função. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função será todos os reais, exceto o 1. Por que que o 1 não faz parte? Porque se eu substituir o 1 aqui, isso aqui daria 0. Então, não pode zerar no denominador nunca, ok? Então, nesse caso, essa função aqui,
Eu sei que é uma reta, porque ao simplificar, a função que sobra é essa daqui. Essa função aqui, ela é igual a f de x é igual a x mais 1. Só difere pelo domínio. Que nesse domínio aqui, o 1 não pertence, nesse daqui pertenceria, né? Porque é uma função polinomial. Só que na hora de fazer o gráfico, eu posso fazer pela função mais simples. Certo? Vocês lembram disso? Eu pegar uma função algébrica, transformar ela em uma função polinomial para desenhar o gráfico? Eu tô falando grego. A professora vai entrar log de logaritmo e essas coisas assim? Pode entrar, é qualquer tipo de função. Se existe uma função, eu posso calcular o limite em cima dela. Ok? As que mais aparecem são as algébricas, as polinomiais, as mais simples, né? Mas pode aparecer qualquer tipo de função. Olha lá no exemplo, nos exercícios. Então, vocês têm que lembrar bastante de função. Quem não lembra, aí fica um pouquinho difícil, né? Fica um pouquinho mais difícil, mas não impossível. Ó, os exemplos aqui, ó. Geralmente é polinomial, né? Algébrica, aqui com raiz, tá? Pode ser qualquer tipo de função. Bora lá. Então, nesse exemplo. Essa função, ela não está definida em x igual a 1, certo? Por que ela não está definida? Porque no domínio da função, o 1 não pertence, certo? Aqui no denominador, não posso colocar o 1. Então, por isso que tem esse buraco aqui no gráfico. Porém, a gente pode calcular o limite, não pode? Ó, aqui, para valores à esquerda, está se aproximando de quem? Do 2. Para valores pela direita, está se aproximando do 2. Então, nesse caso aqui, o limite é 2. Simples assim. Então, pelo gráfico, é fácil ver o limite, tá? Vocês vão ver que é fácil. Então, ai, trem, por que não está escrevendo? Caneta. Deixa eu voltar a cor. Então, pelo gráfico, só de olhar, eu sei que o limite dessa função aí, quando o x tende a 1, a resposta é 2. Só de olhar o gráfico. Ela estava definida em x igual a 1? Não, mas não precisa estar definida para encontrar o limite. Certo? Ó, no exemplo anterior, estava definida. Nesse caso aqui, para x igual a 1, a resposta é quanto? É 2, né? Tá vendo que a bolinha tá fechada aqui? Em x igual a 1, a resposta é 2. Tem imagem, porém os limites laterais são diferentes, então não existe o limite. Nesse exemplo aqui, estava definida, para x igual a 1 é 4. E os limites laterais são iguais, então o limite existe. Então, pode acontecer da função estar definida num ponto e existir o limite. Pode acontecer da função estar definida num ponto e não existir o limite. Pode acontecer da função não estar definida no ponto e existir o limite. E pode acontecer da função não estar definida no ponto e não ter limite. Então, são vários casos, tá? Bora lá. Eu tô dando esse gráfico para vocês. Tá vendo que ele não é um gráfico de uma função só. Eu sei que é um gráfico definido por várias sentenças. Porque aqui tem reta, tem curva, tem outra reta aqui. Vamos calcular o limite de alguns pontos. Tá escrito aqui. Tá, vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui alguns pontos. Vamos escrever. Qual é o limite dessa função aí qualquer, que eu não sei, quando x tende a menos 3 pela esquerda? Vamos ver se vocês já estão começando a entender. Eu quero aí que alguém me fale, só de olhar pelo gráfico. Onde está o menos 3? Primeira coisa, vocês vão encontrar o ponto. Onde está o menos 3? Tá aqui, né? Ó o menos 3 aqui. Pronto, encontrei o menos 3.
no domínio. Agora eu vou olhar para... Oh, meu Deus. Não era para apagar tudo. O limite da função quando x tende a menos 3 pela esquerda. Pela esquerda eu vou olhar aonde aqui no gráfico? Pela esquerda do menos 3, tá vendo que é essa reta? Então, pela esquerda, qual que é o valor do limite? Vamos ver se vocês já entenderam. Qual é o valor do limite aí? Alguém escreve aí no chat ou fala. Pela esquerda, qual é o valor do limite? Qual é a resposta aqui? Falaram 2 aqui no chat. 2, né? Todo mundo concorda que é 2 pela esquerda? Alguém discorda? Alguém acha que é diferente de 2? E qual que é o limite da função quando x tende a menos 3 pela direita? Qual é a resposta pela direita? Isabela falou menos 3,1. 3,1? Alguém Na discorda? pergunta anterior, Isabela falou menos 3,1. Menos 3,1? Onde ela tá vendo esse número? Tá, calma aí. Alguém acha que é outro valor? Só de olhar o gráfico? Não, gente. Pela direita aqui, ó, o y se aproxima de que número? Ó, o menos 3 tá aqui, né? Pela esquerda, eu vou olhar essa reta. Então, tá se aproximando do número 2, corretamente. Então, pela esquerda, toda vez que eu chego aqui perto do menos 3, a imagem tá perto do 2. Ok? Não apaga assim. Então, pela esquerda, o valor é 2, tá? Então, eu vou, ó, onde eu olho a reta. Aqui, ó. Chegando em 3, eu vou vir por essa reta. Então, tá vindo por 2. Agora, pela direita, para chegar no menos 3, eu vou ter que vir por aqui, ó. Por essa parte do gráfico. Então, tá se aproximando de quem? Aqui na imagem tá se aproximando do número 0. Então, nesse caso aqui, pela direita é 0. Ok? Então, pela esquerda, onde eu olho, eu sempre tenho que olhar no gráfico, viu, gente? Vocês têm que lembrar. O que é o gráfico? O gráfico são as linhas. Essas linhas pretas chama plano cartesiano. Essas linhas vermelhas é o gráfico da função. Então, pela esquerda, o gráfico se aproxima do 2, quando eu pego o x em menos 3. Pela direita, se aproxima do 0. Então, nesse caso, o que eu escrevo? Que, nesse caso, não existe o limite da função quando x tende a menos 3. Por que não existe? Porque os limites laterais são diferentes. A Celiane não entendeu. Se explicasse novamente essa parte. Tá bom. Ó, pela esquerda, vocês já entenderam o que é esquerda e direita do número? Esquerda, valores menores, né? Então, todo aqui, ó, menos 3. Se tivesse aqui um menos 4, menos 5. Todos esses valores que são menores que menos 3, eu vou analisar. O que acontece com a imagem? Se eu pegar aqui, ó, o menos 4, a imagem daria aqui, ó, 1. Se eu pegasse menos 4,5, a imagem daria, sei lá, 1,5. Se eu pegar aqui o 3, a imagem dá 2. Então, pelo gráfico, só de olhar o gráfico, aqui, ó, eu vou olhar essa linha aqui, a linha vermelha. Então, quando eu aproximo aqui de 3, lá na imagem, aproxima do 2. Então, eu olho no domínio,
aqui o número que está aqui embaixo, ó. Mas a resposta, eu vou olhar nessa reta vertical. Tá se aproximando do 2. Ok? Pela direita, eu vou ter que olhar aqui, ó. Vindo desse outro lado aqui, ó. Cadê? Olhando por esse lado. Então, se aproximando pela direita do número 3, tá vindo essa curva, ó. Ela tá vindo para onde? Bem próximo do número 0. Então, o limite pela direita é 0. Pela esquerda é 2, pela direita é 0. Então, nesse caso, não existe o limite quando x tende a menos 3. Vamos ver em outro ponto agora. Vamos ver aqui no 3 agora. Aqui para analisar esse gráfico circular aí, gráfico curvo aí. Qual é a peculiaridade dele? Como assim essa palavra? Como é que ele está se aproximando do 0? Por que está aproximando do 0? Ó, como é que você vê a imagem de um ponto? Por exemplo, qual é a imagem do número 2? Você saberia me dizer? A imagem do 2 é o 2 é o menos 2. Ó, a imagem do 2. Se eu pegar aqui o 2, eu vou ligar ele com que ponto? Oh, perdão, a imagem do 2 é o 3. Daria 2, alguma coisa. 2,2, digamos. Ok? Qual seria a imagem do 1? Do 1, a imagem daria aqui bem próximo do 3. Qual é a do 0? É 3. Aí, cada númerozinho aqui tem uma imagem no gráfico. Ok? Aí, quais são os pontos críticos? São os pontos que no gráfico tem algum tipo de salto, alguma coisa, um comportamento diferente. Eu analisei aqui no menos 3. O que acontece? Qual que é a imagem do menos 3? Se eu vim pela esquerda, cada vez que eu chego pertinho aqui do menos 3, ó, a resposta. Aqui deu, sei lá, meio. Aqui vai dar 1. Aqui dá 1,5. Aqui, ó, cada vez que eu chego bem perto do número 3, pela esquerda, então, aqui, ó, no 3, a imagem dá 2. Então, por isso que eu falei que o limite da função... Oh, meu Deus. Já tô ficando doida. Não é aqui, não. Não odeio quando isso acontece. Aqui. O limite dessa função qualquer que eu não sei qual que é, quando o x tende a menos 3 pela esquerda, ó, o sinalzinho da esquerda, dá quanto? 2. Agora, se eu quiser analisar pela direita eu já não vou olhar aqui embaixo, eu vou olhar aqui em cima do 2. Ó, bora lá. Se eu pegar no 1, no menos 1, a imagem daqui 3. Se eu pegar 1,5, a imagem que dá 2. Se eu pegar... Oh, lá em cima, né? Dá menos de 3. Se eu pegar menos 2, a imagem dá 2. Se eu pegar menos 2,5, por exemplo, a imagem daria 1,5. Se eu pegar aqui, ó, 3, ou menos 2, sei lá, 5, daria aqui meio. Aí se eu pegar no 3, tá onde? O 3 está exatamente no 0. Ok? Na imagem. Então, o limite da função, quando o x tende a menos 3 pela direita, a resposta é 0. Então, como pela esquerda deu 2, pela direita deu 0, eu digo que não existe o limite da função quando o x... Existiria o limite se tanto pela esquerda quanto pela direita fosse o mesmo valor, né? Isso. Ó, pelo gráfico já dá para ver. Tá ligado esse ponto com esse ponto? Da esquerda e da direita não tá junto. O gráfico ele não se completa. Então, nesse caso aqui, só de ter esse salto eu já sei que não tem limite. Ó, vamos analisar nesse ponto aqui no 3 agora. 3 positivo em vez de menos 3. Se o limite da função, quando o x tende a 3, positivo agora. Vamos ver pela esquerda.
Qual que vai ser a resposta? Pela esquerda. Então, eu vou vir números de cá. O gráfico tá vindo para onde, ó? Ele tá indo até esse ponto, que é 0. Então, a resposta é 0. Se eu ver o limite da função quando x tende a 3 pela direita, eu vou vir para essa reta. Ó, essa reta tá se aproximando de que número aqui na vertical, ó? Se aproximando do 0. Então, a resposta aqui é 0. Então, neste caso, o limite da função, quando o x tende a 3 positivo, dá 0. Por quê? Tanto pela esquerda quanto pela direita é 0. Ok? Ó. Ali. No menos 3. Pela esquerda, essa reta aqui é azul, né? Deu 2. Pela direita é o 0. São diferentes, então não existe o limite. Nesse caso aqui, pela esquerda dá 0, pela direita também dá 0. Então, o limite é 0. Ok? Aí, deixa eu pegar só uma água aqui rapidinho. Vamos olhando aí pro gráfico até vocês entenderem. Eu acho que não vai dar pra falar tudo da aula hoje, oh meu Deus. 9h30 já. Hoje não só limite, professora? Não, tem tanta coisa. Limite é tão grande. Hoje, Limite é o conteúdo maior que tem dentro do cálculo. Limite é o maior. E era pra ser 3 semanas. Eles pegaram a primeira semana para acolhimento. deixa eu só fazer uma pergunta rápida. A gente vai ter só cálculo 1, né? Uhum. Infelizmente. Cálculo 2 é muito parecido com cálculo 1, só que em vez de vocês verem as funções no plano, vocês veriam no espaço, por exemplo. Amplia um pouco mais, né? Mas é bem legal também. Agora é complexo porque as outras engenharias têm cálculo 1 e 2. Sim. E aí a gente tem as atribuições de construção, mas não tem cálculo 2, eu não entendi, não. Eu também não entendi, não. Isso aí foi quando fizeram o curso. Fizeram... como é que fala? O PPC do curso, né? Isso daí teria que reformular. Pra mim, quanto mais cálculo, melhor, né? Mas quando fizeram o curso, não pensaram nisso, né? Pensaram mais nas outras disciplinas que vocês têm, mais práticas, e só colocaram um cálculo. Eu acho que deveria ter mais. Pelo menos 2 cálculos. Então, vamos lá. Continuando, tem muitos exemplos. Olha essa função aqui. Essa função é uma função também algébrica, né? 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Olha como é que é o gráfico dela. Aqui, qual que seria? O domínio. Vamos ver se vocês já estão craques no domínio dessa função. Como é que seria o domínio dessa função? Diferente de 1? Isso. Então, o domínio dessa função são todos os reais, pode ser qualquer número, menos o número 1. Por que 1 não pode? Porque se eu colocar 1 aqui, embaixo, zera. Então, o domínio não pode ser 1. Eu posso escrever desse jeito, ou posso escrever de novo assim, ó. X pertence aos reais, qualquer número real, tal que x tem que ser diferente do número 1. Então, me importa procurar o limite de outros pontos? Não me importa. Eu posso procurar? Posso, se eu quiser. Por exemplo, qual que seria o limite aqui de, sei lá, 2? Pela esquerda e pela direita, tá vendo que o gráfico se completa? Seria um valor aqui, que estaria aqui, né? Nem sei qual que seria. Mas é um valor, digamos aqui, 5. Daria para calcular, ok? O legal de ver é nos pontos que não estão no domínio. Então, nesse caso, o 1 não tá.
Mas o que acontece? Quando eu pego valores próximos de 1 pela esquerda, é essa curva aqui, né? Vai lá para cima. E pela direita, vai lá para cima também. Então, nesse caso, tanto o limite pela esquerda quanto pela direita é o infinito positivo. Vou pegar números cada vez maiores. Então, nesse caso, eu digo que o limite é mais infinito. Ok? Professora, Oi. na prática, o cálculo vai servir como? Pô, vou medir um pé de milho no meio da roça. Na prática, o cálculo serve para quê? Ó, eu acho que o que mais se pode usar o cálculo é em derivada. Derivada eu faço taxa de variação. Por exemplo, numa produção lá, você tem a produção de milho. Vai ter uma variação, né? Essa variação você tem como fazer uma função para ela, um cálculo. Por exemplo, no mês de... o ruim é explicar. Vocês assistiram a aula introdutória que eu coloquei lá? Ela explica a importância do cálculo. Mas na prática é mais derivadas que você usa, que é a taxa de variação. Por exemplo, você calcular o lucro da sua empresa, calcular se está crescendo conforme o esperado, né? Seu milho, sei lá o que. Dá para calcular através da derivada, que é uma taxa de variação. Se você quiser fazer a área, por exemplo, a área nem sempre vai ser um quadradinho bonitinho. A área pode ter pontos, bicos, pode ter curvas, certo? Na área você consegue calcular por integral, certo? Limite é o que menos se usa, mas a derivada é um limite, a integral é um limite. Então, o limite é a base do cálculo. Só o que se usa na prática é derivada e integral. Entendeu? Entendeu ou não? Entendi. Quando Bom, mas entendi. chegar em derivada, você vai ver um exemplo. E em integral. Área. A área é o principal exemplo. Você calcular a área lá, você tem lá um espaço. Por exemplo, você tem um terreno. O terreno nem sempre vai ser assim, né? Pode ter uma quina assim, ó. Como é que você faz a área desse terreno aqui? Com essa curva aqui? Usando integral tem como fazer. Certinho. E dá o valor exato. Ok, vamos lá. Eu quero analisar o limite aqui nesse ponto, π sobre 2. Pela direita, ou pela esquerda, eu vou ver aqui, ó, o gráfico é esse, né? Ele está se aproximando de quem, ó? Ele vai crescendo cada vez mais para mais infinito. Pela esquerda tá vindo onde, ó? Já é essa curva aqui, ó. Pam, 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 pam. Ele tá indo lá para baixo, cada vez mais perto aqui do menos infinito. Então, nesse caso, como pela esquerda deu mais, pela direita deu menos infinito, falamos que não existe o limite. Ok? Vamos ver esse outro exemplo. Olha que legal. Vocês viram o comportamento, ó? Como é que é pela esquerda, ó? Tá indo se aproximando do 1. Pela direita tá se aproximando do 2. Esse aqui foi o melhor exemplo, ó. Ó, esquerda. O que acontece com o gráfico? O gráfico se aproxima do número 1. Pela direita se aproxima do número 2. Aí o limite não existe. Por quê? Eu posso escrever o seguinte, que o limite dessa função, quando o x tende a 1 pela esquerda, é quanto? É 1, né? Então, o 1 é aqui. A imagem dá 1. Quando o limite da função ele se aproxima de 1 pela direita, a resposta é quanto? Ó, pela direita foi quanto? Foi 2. Então, eu digo que o limite não existe. Então, agora eu acho que agora já deu para entender, não, gente? Ó, que bonito de novo. O gráfico pela esquerda, pela direita.
Nesse exemplo aqui, pela esquerda foi quanto? Bora lá, para ver se vocês estão já entendendo. Ó, eu vou colocar de novo. O limite da função aqui, nesse caso. Bora lá. O limite dessa 2. função, quando o x tende a 1 pela esquerda, é quanto? E pela direita? 2 também. 2 também. Tá vendo que não é difícil? É só que na hora vocês ficam assim, meu Deus, o que tá acontecendo? É porque é coisa nova. Então, nesse caso, o limite existe é 2. Então, usando o gráfico, já deu, né? Não preciso mais gráficos. Agora ver esse aqui. Ó. Vai lá, deixa eu desenhar, né? Dá 1 pela esquerda, 1 pela direita. Só que a função no 1 é diferente. O limite existe, é 2, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Só que a função no ponto 1 é 1. Ok. Olha essa outra função definida por várias sentenças. Pam, pam, pam. Bora lá. Esse aqui tem um exemplo, uma pergunta igualzinha a essa aqui nos exercícios que vocês vão fazer em casa. Vamos calcular juntos aqui. Rapidão. Qual é o limite dessa função aí quando x tende a 3, menos 3? Eu não falei se é para a esquerda e pela direita, não. Quando tende a menos 3. Qual é a resposta? Bora lá, gente. Enquanto menos 3. Aí agora me diga, qual é o limite? 3. Onde está o menos 3? Ah, tá. O ponto menos 3 é 0, né? Isso, menos 3 está aqui. A imagem, ó, vem para cá, e tanto pela esquerda como pela direita, vai aproximar do 0. Então a resposta é 0. No ponto 3, qual é a resposta? Onde está o 3? O 3, ó, vou ajudar vocês. O 3 está aqui. Qual é o limite? Professora, Bruno tá perguntando se esses cálculos vão ser usados na aula de hidráulica e irrigação. Sei. Eu não sei. Depende muito do professor. Não sei mesmo. Cada professor tem o seu método, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei mesmo. Limite, acho muito difícil. Mas pode ser que derivada, sim. Porque nós estamos na primeira aula de cálculo ainda, né? Então, vocês vão ver muita coisa ainda. Como calcular mesmo. Bora lá. O ponto 3. Qual é a resposta do limite? 3,5. Gente, só o Fabrício que tá falando. Ou o povo tá escrevendo no chat aí. Pro ponto 0, qual é o limite? Cláudio Osório respondeu. No 0. 3,5 também. No 0 é quanto? 0 é 0. Não, 0 é 0? Ó, se aproxima do 0 pela esquerda. Vai lá pra cima, né não, ó? Aproximando de 0 e pela direita, lá pra baixo. Então, o limite não existe. E o último exemplo aqui. Quando o limite aproxima do menos 2, qual é a resposta? Menos 2, ó, cadê o menos 2? Tá aqui. Pela esquerda dá quanto? 3. Pela direita dá quanto? 0. Então, não existe. Ok? Então, é isso. Então, tá. Usando o gráfico, ok. Usando o gráfico, eu acredito que já dá pra ter uma noção boa. E agora, sem usar o gráfico? Só de olhar para a função, tem como eu descobrir o limite? Aí eu vou ter que fazer uns cálculozinhos, né?
Então, aqui tá a simplificação. Todas as operações que a gente faz com limites. O limite de uma constante pela função, limite de soma de funções, limite de produto de funções, limite de quociente, de exponencial e de raiz. Ok? Vamos ver cada um desses. Bora lá. Ô, professora, tá difícil eu acompanhar aqui, porque eu tô com o celular e tem que ficar voltando e indo. Aí se alguém puder abrir o microfone para falar as perguntas aí também, facilita. Ótimo. Pode ser, Fabrício. Eu tô querendo escutar mais vozes, né? Porque parece que tá só eu e Fabrício. Aí é tão ruim, gente. Vocês não têm noção como é ruim isso. Eu queria tanto escutar a voz de vocês. Alguma menina, tanta gente aí, ó. Eu lembro de Bruno. Eu lembro de quem? Canadá, né? Canadá, coisa assim. Quem mais tinha na... Tinha muita gente. O povo nem tá falando. Mas é isso. Bora lá. Como é que eu faço o limite de uma função que é a identidade? Basta colocar o valor que tiver aqui. Exemplos. Qual é o limite da função quando x tende a 3? A função é só x. Então, a resposta é 3. Ok? Quando a função é x e x tende a e, a resposta é e. Quando a função é x e o ponto é menos 3, 0,3, é menos 0,3. Π é π. Raiz de 5, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5. Então, o que significa? Como é que eu calculo? Quando a função é a identidade, ou seja, formada apenas por x. Então, eu tenho uma função aqui, ó. A função, ela é só assim, x. Como é que eu calculo o limite? A resposta é sempre o ponto. Certo? Tá vendo que a resposta é sempre o ponto? Então, tranquilo. Então, quando a função, ela é a identidade, a resposta é sempre o ponto que eu tô querendo. Simples assim. Quando a função é constante, a resposta vai ser a própria constante. Então, exemplos. O limite de 4 quando x tende a 3 vai ser 4. O limite de e quando x tende a raiz de 2 vai ser e. O limite de π quando x tende a 2 é π. O limite de raiz cúbica de 5 quando x tende a mais infinito é raiz cúbica de 5. Então, qual é a diferença de função identidade para função constante? Identidade é o x, né? Então, a resposta é o ponto. Função constante, a resposta é a própria constante. Então, vamos ver aqui. O gráfico de uma função identidade, como ele é? É um gráfico que passa exatamente na origem. Então, se for 1, a resposta é 1. Se for 2, a resposta é 2. Se for 3, a resposta é 3. Ok? Então, isso é função identidade. O que é função constante? Função constante, por exemplo, essa daqui, 4. O gráfico dela seria assim, ó, uma reta constante no valor 4. Então, por exemplo, se fosse 1, a resposta ia dar 4. Se fosse 2, a resposta ia dar 4. Se fosse 3, a resposta ia dar 4. Ok? Então, tem muita diferença, tá? Entre função identidade e função constante. Então, aqui eu tô mostrando como calculo o limite. Não precisa fazer os gráficos, tá? Só fiz os gráficos, talvez, para ajudar vocês. Como é que eu faço o limite de uma soma de funções? Então, por exemplo, eu tenho essas funções aqui, ó. Tá. Limite da soma tinha que vir depois, mas tá bom. Limite da soma é a mesma coisa que a soma dos limites. Então, eu posso separar, digamos assim. Eu tenho essa função aqui, ó. X ao quadrado mais 3x mais 5. Como é que eu calculo o limite dela?
eu posso fazer o limite de x ao quadrado, o limite de 3x, o limite de 5. O limite de x ao quadrado, aqui, ó, dá quanto? Eu vou pegar o 2 e elevar ao quadrado, dá 4. O limite de 3x, eu vou fazer o quê? O 2 vezes 3, dá 6. E o limite de 5 é a própria constante, é 5. É só fazer 2 ao quadrado, 4. 4 mais... Deixa eu escrever aqui direito. Professora, todos tendendo ao mesmo, Isso, o mesmo número aí da principal, né? Com certeza. Calma aí. Mais 5 dá 15, certo? Ó, tá vendo que na hora de separar, isso aí é uma pergunta muito importante que o Fabrício fez. Eu quero calcular esse limite aqui. Eu posso separar, porque a propriedade é o seguinte, o limite da soma é a soma dos limites. Só que o valor que eu colocar aqui, x tende a A, tem que ser para todos, sempre o mesmo. Então, x tende a 2 aqui, x tende a 2 aqui, x tende a 2 aqui e aqui também, certo? Então, basicamente quando é uma soma, uma diferença, uma função qualquer que não tenha nenhum problema, eu só substituo. Só pegar aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 6 mais 5 deu 15. Isso que significa. Então, como é que eu calculo o limite? Geralmente, basta substituir o númerozinho que eu tenho aqui. Ok? Bora lá. Diferença. Diferença é a mesma coisa, ó. Como é que eu calculo o limite de 2x ao quadrado menos x? Eu posso fazer o limite de 2x ao quadrado, que é o quê? Pega esse 2 e substitua aqui. Vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado. E o limite de menos x, né? Só substitui o 2, dá 2. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 2, 6. Então, calcular o limite, geralmente, é pegar o número que está aqui e substituir no lugar do x e encontrar a resposta. Ok? Produto é a mesma coisa. O produto aqui eu poderia separar de x ao quadrado. Já posso fazer direto. 3 ao quadrado é 9, mas eu poderia também fazer a propriedade. X ao quadrado é quem? É x vezes x. O produto dos limites é o limite dos produtos. Então, vai ficar o de x vezes de x. 3 vezes 3, 9. Ok? Quociente. Quociente eu posso substituir também. Só tem um detalhe. Ué, ali eu não escrevi, não? Tem um detalhe muito importante. Não está escrito aqui, mas tem que ter. A função g de x, ela não pode ser a função nula. Não pode ser zero, tá? Aqui embaixo nunca pode ser zero. Então, essa função aqui, ó. X menos 5 sobre x ao cubo menos 7. Se eu pegar o 3 aqui e substituir, vai ser 3 menos 5 dá menos 2. E 3 ao quadrado, 27 menos 7. Uai, gente, por que esse trem tá errado assim? Deixa eu consertar. Nossa senhora, como eu não vi esse aqui? 3 menos 5 é menos 2. 27 menos 7, 20. Ok. E quando é uma potência? Mesma coisa. Eu posso resolver o que está dentro do parêntese primeiro e depois elevar a potência. Igual, por exemplo, aqui, 1. 1 vezes 2, 2. Mais 1 ao cubo, 1. Então, 2 mais 1, 3.
3 elevado à quarta, 81. Ok? Isso. Então, resolver limite geralmente é muito simples. Basta substituir o valorzinho que está aqui, ó, lá no número. Quando é raiz, é a mesma coisa. Eu posso resolver o que está dentro da raiz primeiro, substituindo o número, e depois extrair a raiz. Igual nesse caso aqui. Menos 2 à quarta. Dá o quê? 2 elevado à quarta é 16, né? Menos 4 vezes menos 2. Dá mais 8. Então, 16 mais 8 mais 1, 25. Qual é a raiz de 25? 5. Ok? Então, geralmente, para se resolver limite, basta pegar o númerozinho que tiver aqui, ó. É isso como é que eu resolvo limite sem fazer o gráfico. Tem gente que acha bem mais fácil, tá? Fazer o limite sem fazer os gráficos. Só pegar o número que tá aqui, substituir na letra. Você vai encontrar a resposta. Ok? Então, todo polinômio, qualquer que seja, basta substituir. Vocês vão encontrar. Bora fazer esse aqui, ó. Como é que eu calculo esse limite? Eu vou pegar menos 2 elevar à quinta vezes 3, mais menos 2 elevar à quarta vezes 4, menos 2 ao quadrado, menos 2, mais 2, faço todos os cálculos bonitinho, papapá, chegou na resposta que é menos 32. Então, calcular limite geralmente não é difícil. Basta pegar esse número que aparece aqui, substituir na letra e fazer os cálculos bonitinho. Qual que é o problema? Existe apenas um problema quando eu faço esses cálculos de limite. Quando aparecem limites que embaixo dá zero. O que eu vou fazer quando embaixo dá zero? Nesse caso aqui não dá, ó. Se eu substituir o menos 1 ao quadrado, é 1. 1 mais 5, 6. Então, nesse caso aqui não tem problema. Pode resolver. 0 dividido para 6 é 0. Ok? Então, não tem problema nenhum. Só que, quando dá zero, o que eu faço? Aí, vocês vão lembrar da aula de fundamentos, de racionalização, de fatoração. Então, eu vou ter que transformar essa função aqui em outra função que dê para substituir, que não tenha uma indeterminação. Como é que eu faço isso? Fazendo, por exemplo, o fator comum em evidência. Nesse caso aqui, essa função x ao quadrado mais x menos 2. Ela vai ser o quê? Ó? Se eu fatorar em cima, x ao quadrado mais x menos 2, eu posso escrever como sendo x menos 1 vezes x mais 2. Vocês sabem fazer essa fatoração? Transformar esse número aqui nesse produto? Essa função nesse produto? Embaixo é simples, né? Tirou o fator comum em evidência, como os dois têm x, tira x, fica x menos 1. Depois cancela esse com esse, sobra x mais 2 sobre x. Agora sim, dá para substituir o 1. Mas minha pergunta é, vocês sabem fazer esse tipo de fatoração? Isso aqui é o que mais vai acontecer, tá? Mas tem que relembrar aí. Acho que 2 pessoas falaram ao mesmo tempo. Ó, geram... Assim, eu acho que todo mundo sabe, só que teria que relembrar um pouquinho. Tem que relembrar, né? Coisa mais... Ó, então, minha dica é na hora de calcular limite. Primeiro, sempre pega o número que está aqui e substitua. Se na hora de substituir não der nenhum problema, pronto, a resposta é aquilo. Qual que é o problema que pode acontecer? Embaixo dá zero.
Então, se embaixo deu 0, eu vou ter que fazer fatoração, por exemplo. Nesse caso aqui, como é que eu começaria essa fatoração? Digamos que eu estou lá fazendo esse cálculo. Eu ia pegar aqui, ó. Sempre começa do mais simples. Embaixo é mais simples, né? Primeira coisa embaixo. O que tem em comum? X ao quadrado e x. É o x. Aí vem x ao quadrado dividido por x, dá x. Menos x dividido por x, menos 1. Em cima, eu vou ter que pegar aqui uma maneira de simplificar. Então, se eu pegar x, aqui ó, x ao quadrado mais x menos 2 e dividir por x menos 1, é uma maneira de simplificar, não é? Quando eu faço essa divisão, vai dar o quê, ó? Vai dar x, aí vai ser x vezes x ao quadrado, x vezes 1 dá x, aí simplifica, aqui vai ficar 2x menos 2, aí na hora de dividir aqui vai ficar mais 2, certo? Aí aqui vai ficar menos 2x mais 2, que dá 0, pronto. Então, eu consegui a simplificação. É sempre o quociente vezes o divisor. Então, vai ficar x mais 2 vezes x menos 1, que foi o que escreveu aqui, ó. Isso aqui vocês têm que lembrar. Mas a maneira mais fácil de fazer é através da divisão, eu acho. Certo? Aí depois você pode fatorar esse com esse. Aí sobrou x mais 2 sobre x. Pronto. Agora sim, eu posso fazer o limite. Então, esse limite aqui é exatamente igual a esse, certo? E esse daqui, pela simplificação, é x mais 2 sobre x. Aí, agora sim, eu posso substituir o 1. Ao substituir o 1, não vai ter mais nenhum problema. Embaixo não fica mais 0. Então, ficou 1 mais 2, 3. Dividido por 1, 3. Então, a resposta deste limite é quanto? 3, quando x tende a 1. Ok? E agora, quando for com raiz? Eu já cansei. Essa aula de 2 horas é muito cansativa, né? Eu só vou fazer esse exemplo, então, eu acho. O vídeo também já tá acabando, né? Quando tem raiz, como é que resolve? Resolve utilizando racionalização. Aí eu vou multiplicar pelo conjugado do de cima. O que é o conjugado do de cima? É pegar, trocar o sinal aqui, ó. Se era menos, eu vou multiplicar por mais, tanto em cima quanto embaixo. Então, como é que eu faço uma simplificação disso daqui? Toda vez que aparecer raiz, independente se for em cima ou embaixo, eu vou pegar e transformar esse sinal que tiver aqui, trocar. Se ele for menos, vai se virar mais, se for mais, vira menos. Aí depois só fazer as simplificações normais, tá? Na hora de simplificar aqui, ó, o produto de uma diferença por uma soma é o quadrado do primeiro pelo segundo, né? Que dá 2 mais h menos 2. Embaixo deixa a mesma coisa. Depois, 2 menos 2 é 0, sobrou h. H eu posso simplificar aqui. Então, sobrou 1 sobre raiz de 2 mais h mais raiz de 2. Agora, se eu substituir o zero aqui, não vai ter problema. Então, eu posso substituir 1 sobre raiz de 2 mais 0 mais raiz de 2, que ficou 1 sobre 2 raiz de 2. Posso deixar desse jeito ou racionalizar aqui, ó. Multiplicar por raiz de 2, e aí vai dar a resposta raiz de 2, se não me engano. Pronto. Eu acho que eu só vou falar até aqui. Eu cansei mesmo, nossa. Aqui... seria tão bom falar isso aqui. Falta 3 minutos. Bora fazer rapidão. Ó, rapidão.
é que eu calculo esse limite aqui? Qual que vai ser a resposta? Vamos fazer juntos. Ó, nesse daqui é uma função normal, não tem quociente, então basta substituir. Então, como é que eu calculo esse limite? Vai ficar 4 vezes 3 mais 2. Então, vai ficar o quê? 12 mais 2 dá 14. Simples assim. Ok? Então, como é que eu calculo o limite? Só substituir o valor no lugar da letra. Desse segundo aqui, como é que calcula? Tem um quociente aqui, mas é x sobre 4. Então, não tem problema, só substituir. Então, vai ficar 2 sobre 4 mais 1. Isso dá quanto? 2 dividido por 4 é meio mais 1. Então, isso aqui vai ficar, eu posso fazer o MMC, vai ficar 1 mais 2, então vai ficar 3 meios, ok? Então, a resposta desse limite é 3 meios. Ótimo. Desse daqui, nesse caso aqui, se eu substituir o 5, como é que fala? Daria uma indeterminação. Aí eu ia ter que fatorar. Minha dica é, o de cima já tá na maneira mais simplificada. Então, eu vou pegar o de baixo, x ao quadrado menos 11x mais 30, e dividir por x menos 5, porque eu tenho que simplificar, né? Então, sempre simplifica pelo um termo que já tem. Aí, na hora de simplificar isso daqui, depois vocês fazem, tá? Mas dá x mais 3. Então, como é que ficaria? Ficaria em cima x menos 5, não sei para que eu coloquei parênteses, e embaixo ficaria x mais 3, que multiplica x menos 5. Aí eu posso cancelar. Isso aqui ia ficar 1 sobre x mais 3. Como agora não tem problema, eu posso substituir o 5. Aí vai ficar 1 sobre 5 mais 3, que dá 1 sobre 8. Ok? E esse exemplo é a mesma coisa. Teria que fatorar, tá? Se eu substituísse 2 aqui direto, daria algum problema. Tá? Ou deu menos 1. Então, eu devo ter errado aqui em alguma conta. Pronto, gente. É isso. Chega, né? Ave Maria. Cansei. Ó, teria continuidade ainda na aula de hoje, só que não dá mais, né? Fala assim, chega, professora. O exercício, como eu coloquei uma única questão de continuidade, eu vou excluir ela. Não, teria duas questões de continuidade. Vou ter que excluir 2 questões aqui e o restante dá para vocês fazerem, tá? O que vocês podem fazer? Ler a apostila que eu deixei lá, caso ainda tenha dúvida em cálculo de limite, e procurar mesmo. Ah, professora, essa aula foi muito difícil, eu não entendi nada. Então, vai na internet e procura vídeos. Professora, eu procurei e não achei nenhum vídeo. Me procura que eu vou indicar algum vídeo, certo? Mas é isso. Professora, Oi. as atividades vão ser os mesmos da semana passada, do sempre? Oi. Lá no cronograma. O quê? O peso, O quê? o peso das atividades. Ó, como são 3 ciclos, né? São 3 ciclos. Geralmente é o quê? 3, 3, ou 3, 3,5, 3,5. É isso? É. Então, eu geralmente, como esse ciclo só vai dar para fazer 2 coisas, eu vou passar uma atividade agora e uma semana que vem. Então, provavelmente a de hoje vai valer 1,5 e a da semana que vem 2. Certo? Então, eu vou ter que modificar aqui. Eu já tinha colocado, eu ia liberar agora. Agora a atividade. Só que eu vou ter que modificar porque eu coloquei 2 questões de continuidade. E como eu não deu pra dar...
Hoje mesmo a lista já vai estar liberada, tá? Para vocês fazerem. Qual é a data de entrega? Até antes da próxima aula, ou seja, até quarta-feira da semana que vem. Sempre o prazo de entrega é sempre até a aula seguinte, ok? Então, vocês vão ter uma semana para fazer. A avaliação é na próxima aula, no caso. Eu dou a aula na próxima aula e passo a atividade avaliativa. Aí vai ficar disponível até a outra semana, no caso, a avaliação. Isso. Sempre uma semana. O prazo sempre vai ser uma semana. Tá bom? Gente, desculpa mesmo. Eu sei que essa aula foi infinita. Minha garganta aqui tá doida, cansada. Mas é isso. É bem complexo, mas juro que não é difícil, tá? Quando vocês praticarem, vai conseguir fazer. Avaliação sempre, toda aula eu passo a atividade avaliativa. Toda aula. Toda atividade que eu passo é avaliativa. Então, encarem todas como se fosse uma avaliação. Então, se for exercício, é avaliação. Se for prova, é avaliação. Geralmente, ou em forma de questionário pelo Moodle, ou em forma de lista. Mas, qualquer coisa que eu passo é avaliativo, ok? Então, essa lista vai valer 1,5. Na semana que vem, ou será outra lista, ou será um questionário pelo Moodle, que também vai valer 2, ou 1,5. Eu ainda estou na dúvida, mas eu acho que é 2 mesmo. Eu coloquei no plano de ciclo, tá? No plano de ciclo sempre vai ter indicando como vai ser as avaliações. Ok, gente? Beijo, que a gente já passou da hora. Aí vocês podem sair aí que eu vou ficar para pegar a lista de presença. Todo mundo assinou a lista, né? De presença. E vou fechar as coisas aqui, terminar a gravação.